Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Flowcast, um episódio especial hoje. Estamos com saudade, né? Fazia um bom tempo que a gente não estava aqui, né, Vado? Foi só ano passado, né? A gente tá com dificuldade de agenda aqui no estúdio do nosso amigo, mas graças a Deus conseguimos aí. Verdade. E também tinha alguns empecilhos aí. Você sarou, Vado? Sarei, gente. Sarei. Fiquei em isolamento alguns dias, né? Mas tá tudo certo. Esse começo de ano foi pegado pra todo mundo, né? Todo mundo Foi. doente aí. Bastante gente, né? Bastante gente aí foi contagiado aí. Uma boa é que agora é menos dias, né? Então a gente pode, como se diz, já sarar mais rápido, né? O isolamento é em menor dias. Vado, hoje nós vamos falar sobre... Hoje nós vamos falar sobre meta, né? apesar de estar no fim de janeiro, né? Fim de janeiro. Aqui já, quem fez meta já está quase descumprindo. E quem não fez ainda dá tempo. Então acho que nós temos um momento especial, importante de refletir sobre isso e analisar, né? Geralmente faz no final do ano ou no começo do ano, mas a gente achou interessante refletir sobre isso, falar sobre isso. Hoje, final de janeiro, então é como você disse, para quem fez vai ser bom para fazer uma análise, né, do que foi feito, sobre as dicas que nós vamos falar aqui. Para quem não fez, ainda dá tempo, porque embora estamos no final de janeiro, mas estamos no início do ano. Sim. Então é tempo de você pegar o papel, a caneta e bora fazer meta. Ô Vado, quando que você teve contato com metas? Foi quando você trabalhou com vendas? De onde você aprendeu? Especificamente dizendo, eu acho que eu levei muito isso a sério quando eu comecei a fazer exercício físico. O primeiro contato, na verdade, foi quando, sim, eu tive vendas, mas ainda não levava tão a sério assim, em questão de quanto isso influencia em resultados, né? E depois de um tempo, lá para 2017, eu fui mentoreado com um atleta, na verdade, que eu sigo até hoje, né? E aí me deu um start em relação ao quanto isso é importantíssimo para as nossas vidas, o planejamento, né? Sobre fazer metas. Então, isso eu acho que é fundamental para a gente dar uma ordem no que a gente planeja, né? Eu tive contato também, na verdade foi em vendas, né? Vou contar mais no meio, mas me propuseram uma meta ali, eu fui lá, já que é para colocar, eu já vou arregaçar. E não tinha nada a ver, assim, totalmente sem planejamento, sem organização, só. E meu patrão naquela época, né? A gente era uma equipe de vendas, falou, não, peraí, vamos voltar aí. Aí foi que eu aprendi a entender e estabelecer corretamente. E a gente fala meta ao contrário, né? Começar a voltar, peraí, você colocou esse valor? Então vamos voltar aqui. Existe diferença entre meta e sonho? O que você me diz? Existe, né? Existe. Só voltando aí, igual você falou, eu não levava muito a sério não, Jay. Quando eu tive o primeiro contato de meta, quando estipularam uma meta para mim, eu não levava muito a sério em relação a isso, né? Saber essa grandiosidade para chegar no resultado. O poder do resultado. O poder do resultado, eu não levava a sério. Então, aí mais para frente, né, que eu fui entender, nossa, eu preciso levar a sério, eu preciso aplicar. Esse mais para frente foi com o esporte ou depois que você começou a ser empresário? Assim, com esporte, praticamente. Te trouxe mais organização. Mais a questão de clareza o que é. Entendi. Né? Às vezes eu executava de forma até no senso comum, mas a clareza de forma técnica, buscar, pesquisar, saber resultado, o quanto eu cheguei, o quanto é importante. Eu sempre tive metas, mas de forma correta, que foi ali em 2017 para cá, que até lancei um segmento novo em 2018, onde que realmente eu apliquei até na parte de empresa, né? Que bacana. Aí sim eu tive que aplicar, eu tive que reformular, ressignificar o conceito meta na minha vida.
Então, Entendi. de 2007 para cá, quando eu comecei no livro, através do esporte, cara, só que legal, de verdade. A gente vai falar até dele aí mais para frente. E aí eu comecei a ter essa clareza, cara, nossa, eu faço diferente, é muita coisa, às vezes o que eu planejava é para 10 anos, eu achava que ia fazer em um, né? Então, aí logo em seguida, em 2018, a gente lançou na empresa um segmento que é o que eu mais potencializo hoje, né, na empresa, e aí a gente entrou nesse conceito de forma mais correta, passo a passo, tecnicamente mais certo, né? Quando você começa a ter empresa e principalmente equipe, tem que ter uma organização, porque senão eles vão lá, qual é a função? Não, tem que vender. Verdade. Mas se ele vender ele vendeu, né? Não, tem que ter um número mínimo ali de vendas, tem que ter uma organização, tem que ter uma lista de tarefas, vamos dizer, o que fazer. Em questão da empresa, puxa muita gente assim no que fazer. Puxa, e igual você falou, funcionários, aí departamentos diferentes, funções diferentes, e a parte comercial, que é bem recente também, comecei praticamente em 2018 trabalhar nessa área comercial, né? Então, dentro da minha empresa, digo hoje, né? Eu trabalhei lá atrás como vendedor no CLT, que é onde que eu não levava muito a sério nisso. Não, eles falavam lá, vamos embora, vamos chegar lá, se a gente bateu. Mas olha a diferença que você falou. Mesmo você sendo vendedor, tinha ali com certeza um número, mas olha a cabeça diferente. Isso. Mesmo a gente trabalhando por uma empresa diferente da gente quando a gente vai empreender. O empreendedor tem que ter um norte, um rumo, um sentido, porque senão... Não sai do lugar, não adianta. Ele acha que tá entrando em lucro e no final das contas ele tá pagando para trabalhar, né? Tá pagando. Então, esse conceito, quando você falou sobre metas e sonhos, sim, para mim, a questão de meta é a descrição, na verdade, né? Do que foi um dia sonhado, digamos assim. Acho que quando você tem um sonho e quando você começa a materializar isso, trazendo para o lado da execução, é onde que é estabelecida a meta. Então, para mim, essa é a diferença. Mas o que eu quero dizer aqui é que eu já ouvi pessoas falar assim, nossa, meu sonho é para ir Nova York. E tudo bem, todo mundo tem um sonho. Sim. Mas sonho sem números, sem data, se torna sonho. E eu acho que o melhor sonho é sonho de padarias. Tirando esse sonho... Sonho sem número, sem data é sonho. É sonho. É sonho, é alguma coisa imaginável. E capaz de nunca realizar porque só ficou no sonho. Isso. Sonho é aquilo que você dorme e sonha. E acordou, isso. Então ele vai ficar sem ali. Pretensão. Imagina assim, meta, né? Sonho, quer dizer, vamos colocar, ver aqueles desenhos na mente quando você está dormindo. Então, você sonha e fica ali, naquela caixinha. Sim. Né? É igual você falou, não tem número, não tem nada, tá naquela caixinha. Aí, para transformar isso em meta, você tem que trazer para cá. Tem que colocar números. Tem que jogar números, né? Tem uma história de um autor, né, o Sylvester Stallone, acho que a maioria conhece, mas ele uma infância difícil ali, né? Quando ele era jovem ali, quis ser ator e começou a fazer até uns filmes para maior de 18 anos. E ele tinha um sonho ali de atuar, né, no próprio filme, ter sucesso, como todo sonho de ator. O que ele fez? Escreveu um roteiro extremamente pobre, né? Chegou a vender o cachorro lá que ele tinha, porque não tinha nem como dar comida pro cachorro. Então ele escreveu um roteiro que foi um dos maiores sucessos, que foi o sucesso da vida dele ali, e começou a entregar nas produtoras. Só que com uma condição: ele tinha que ser o protagonista, o ator principal. Olha que pretensão. Nós estamos falando, sei lá, de 1970, alguma coisa, 79. E ele tem um defeito na boca. Ele teve uma paralisia, ele tem um defeito na boca, né? E uma produtora falou assim, faz o seguinte, a gente paga 100 mil no seu roteiro. Ele falou, não, só que você não é um ator. Não, então, ele começou a procurar. Aí falou, pagamos 200 mil. Imagina, o cara tá sem nada. Eu pago 200 mil porque você escreveu uma história, só isso. Ele escreveu uma história. Era só entregar a história, 200 mil.
Acabou. E até então aquela história não valia nada, só tava com ele. Ele era um ator desconhecido, ele não tinha nada. Mas olha o poder de sonhar e executar. Executar. Aí ele foi e conseguiu o papel por $25 mil, né? De 200 Ele- caiu, mas ele sendo ator. Esse filme, não sei se você já assistiu, é o Rock. Vixe. E desse filme então gerou os filmes do Rock, depois o John Rambo e depois veio toda a história do Sylvester Stallone. Por quê? Porque ele tinha um sonho, mas ele agiu, executou nesse sonho. Então, a primeira coisa que a gente quer passar aqui pro pessoal é essa diferença de sonhar. Esse ano eu quero falar inglês, né? Tá muito na febre. Mas você tem que executar, porque o inglês, para mim, é uma das coisas mais difíceis que eu já vi na minha vida. Aprender a falar. Mas quanto tempo a gente está tentando fazer aula e já fez uma aula aqui, uma aula ali? Rapaz, Né? é verdade. Por quê? Porque querer é uma coisa. Isso. Agora, a gente pegar tudo aquilo lá e como fala, pedaço por pedaço, aprender. Você sabia que tem que aprender uma média de 1.200 palavras? Fora depois os pronomes, lá, meu Deus. Quer dizer, a gente não sabe nem português. É. Então é interessante a gente pensar dessa forma aqui. Tem o sonho, Sim. e o sonho, sei lá, até para casar, né? Você tem que ter peraí, meu sonho é casar, tá, mas você é um cara organizado financeiramente, você é um cara que tem onde morar, sabe onde vai morar, você tem um emprego estável, né? Tem que ter tudo palpável, porque não fica no campo dos sonhos mesmo, né? Fica no sonho, fica naquela caixinha lá, naquela nuvenzinha sonho, né? Então, o que nessa história top aí do nosso amigo Stallone, ele teve um sonho. Sonhei um dia, eu estou imaginando ele ali, sonhei um dia fazendo filme, escrever essa história, nossa, cara, imagina eu fazendo esse filme, sendo o protagonista, tal. Se ele não sai da sua casa e vai bater lá nos estúdios, ia continuar naquele sonho. Ele ia chegar de noite, sonhar novamente com ele sendo o protagonista de um filme, né? Ia acordar, não ia ter nenhum tipo de ação em relação a isso, ia voltar de novo e continuar sonhando. Sim. Né? Então, qual que é a diferença? Quando você tira esse sonho da dimensão do apenas sonho, que é o imaginável, e traz para cá. Peraí, sonhei. Agora eu preciso materializar isso. Como? Correndo atrás. Foi o que ele fez. Então, aí que entra as metas, como você disse. Então, sonhar por apenas sonhar, continuar sempre sonhando. E não vai sair do lugar. Agora, o que a gente precisa fazer para a realização desse sonho? É agir em prol a isso, né? Que foi o que você pensou. Eu sonhei, pegou o sonho debaixo do braço, escrito, né? E foi batendo lá. Aí o interessante que você falou que ele teve várias propostas milionárias, né? Para o trabalho dele, que é o grande sonho, e só que ele não sendo protagonista, mas o sonho dele não era esse. Então, o sonho dele era executar aquilo que foi escrito, que ele sonhou, mas sendo o protagonista. Aí isso é uma coisa muito importante que a gente vai falar mais para frente, porque até no caminho do sonho para a meta, que é a diferenciação dos dois, que é a materialização, é a ação, é o seguinte: a sua meta em relação ao seu sonho, ela tem que ter um propósito, e foi o que o cara fez aí. Ele teve várias propostas, mas não era condigente com o propósito dele. Ou seja, a realidade vai vir, vai mostrar outras circunstâncias, não naquilo que ele planejou, mas nesse caso ele prosseguiu, né? Ele prosseguiu acreditando no sonho dele. Então ele, tem uma proposta para você, mas não é do jeito que você sonhou aí, que você quer. Ele, não. Tem outra, né? Então chegou a insistência, ele acreditando no sonho dele, correndo atrás, imagina o quanto que ele bateu, como que foi a conversa, o quanto que ele precisou convencer as pessoas, nesse caso aí, para ele ser o protagonista. Então, a meta, logicamente, ela tem que ter um propósito em cima daquilo que você acredita. Tem um livro que eu estou lendo, chama 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E ele fala sobre aceitar. Na verdade é uma outra esfera, mas eu acho que cabe muito naquilo que você falou. Peraí, você sabe que você é meu irmão mais velho, né? Então, pode continuar.
Que é? É o que você falou. Qual que é a ideia do livro lá? As pessoas aceitam determinado emprego, determinado salário. Às vezes ela tem um potencial maior, às vezes ela não está tão feliz, mas elas aceitam. Sim. E o que você falou aí? As circunstâncias da vida mostrou outras opções para ele, mas ele falou, não aceito. Eu não quero menos do que isso. Então, essa questão do aceitar é muito interessante. A gente vai falar mais num outro episódio sobre empreendedorismo, né? Mas é o quão você aceita. Porque às vezes você coloca uma meta lá, não, eu quero vender 100 mil no ano. Aí tem a circunstância do mercado, tem o seu produto, tem tudo. E tem também a força de vontade, a garra. Né? O quão você... Não, tá todo mundo falando que tá ruim. Uma palavra que eu ouço no marketing digital é que tá saturado. A maior mentira que existe. É impossível saturar. Ou seja, eu me perdi no raciocínio, mas... Ou seja, vai haver circunstância negativa, contrária. E o quão você aceita ou não. O mercado vai falar, tá difícil, isso não vende, porque isso não vende. Um tempo atrás eu vi uma história assim. Eu trabalho com marketing digital, né? E vem um produtor falar, vamos lançar um e-book, né? Alguém falou, não, mas quem compra e-book? Ninguém passou essa época. Pois é. Nos Estados Unidos ainda é um grande potencial de venda e no Brasil nem chegou ainda. Vai ser, é isso que eu ia falar, vai ser. Tem um guru de marketing que vendeu 10 milhões vendendo e-book. Sim. É tudo perspectiva. Sim. Tudo perspectiva. Enquanto alguém fala, passou e-book. Eu tô falando de um outro guru, não tô falando de qualquer pessoa, não. Tô falando de uma pessoa em potencial. Sim. Não, esse negócio de e-book aí, quem compra isso? E outro cara tá fazendo 10 milhões. Sim. Então é tudo aceitação. Eu aceito, claro, diante de uma realidade, o mercado, tudo, a preparação. Ou eu tenho um objetivo e um sonho a ser alcançado. Acho que o aceitar aí, ele está muito ligado ao que você acabou de falar, ó, por último agora, no objetivo que quer ser alcançado, né? E também no acreditar. Porque quando a pessoa fala, não dá mais, é porque a pessoa nem acredita naquilo. Então, com certeza nunca vai dar. Você pode falar uma outra coisa que é totalmente visível, que vai explodir, mas ela vai falar do mesmo jeito. Não dá. Não acredita, não quer, não tem jeito, né? Vado, exemplo. Você que é um atleta de rua, meu Deus do céu, um maratonista. Tô tentando ser dois, faz 15 dias que tô parado, mas tem um justificativo aí, né? O Joel J, ele se candidatou lá no Ironman, né? O Ironman é uma prova de alta performance, lá, 42 quilômetros, né? De pé, né? De pé, 3 mil nado e acho que 80 de bike, né? Isso. O que ele fez? Ele lançou desafio, é o que nós chamamos de meta contrária, né? O que é? Coloca uma meta alta e aí você vem ao contrário dela. Que é o quê? Peraí, agora eu tenho que me preparar, tenho que correr. Isso. Então ele teria lá 1 ano para correr. Agora eu tenho que treinar natação. Porque uma coisa é correr nadar na piscina, outra coisa é correr no mar. Nadar no mar. E agora eu tenho que treinar bike. E nisso tudo ainda ele quebrou a clavícula, né? Ou seja, a meta ao contrário. Coloca uma meta. Sim. E aí vou explicar aquela história lá que eu disse. Depois você comenta. Eu trabalhava numa empresa de instalação comercial, era vendedor projetista. E o patrão falou, põe meta aí de quanto vocês querem vender. Eu coloquei, sei lá, R$1 milhão. Coloquei uma meta lá nas alturas, assim. Fiz um papel lá, um Excel lá, e falei, legal. Vamos voltar essa meta? Aí ele falou, agora faz tudo ao contrário. Quantos clientes você precisa, quanto porcentagem de quantos clientes você atende você consegue ter resultado, né? Geralmente é 20%, você atende 10, 2 fecham naquela época, né? E quantos eu preciso atender, prospectar? Só que não tinha uma prospecção ativa, ele vinha assim meio devagar, sabe? A prospecção era orgânica, mas era devagar. Resumindo, aquela meta lá de 1 milhão caiu, sei lá, para 100 mil, assim, né? Eu ia ganhar 400 mil, caiu para 4 mil. Então, aquilo ali me trouxe o primeiro choque de realidade, assim, de meta. Falei, nossa, cara, então a meta ela tem que ser organizada, né? Tem que, quer dizer, não é de qualquer jeito, não é colocando número assim, né?
Você tem alguma meta desafiadora aí? Vamos colocar... Tenho, né? Tenho sim. Basicamente, eu não estipulo muito, igual como eu disse, quando eu tive relação de meta lá antes de 2017, na parte de vendas era bem um pouco desorganizado. Fazia um monte achando que se for colocar a ver certinho, teria que ter 20 anos. Né? Eu queria fazer tudo em um ano só. Então, hoje eu praticamente faço ali três ou quatro tipos de metas em áreas diferentes. Mas tem uma que é bem legal, que a minha do ano passado eu cumpri, né? Que é correr 520K no ano, por exemplo. 2021 foi isso. Então, eu acabei concluindo... Você vê, a grosso modo, é muito quilômetro. Daqui a São Paulo. 520. Mas é no ano. No ano. Então, deu certo. Corremos um pouquinho mais do que isso, né? Então, esse ano, aumentei um pouquinho mais para 830, 832K no ano de 2022. Né? Então, para mim, isso é super desafiador. Sim. Porque você não tem só isso para fazer, você tem várias outras coisas. A gente inclusive tem 3 filhos na parada. Tem só aí. 3 filhos, né? Por enquanto. Escuta essa, Adriana. Misericórdia. Ela fica brava. Vai que Deus te ouve. E geralmente Deus ouve mesmo. Então, para mim já é bastante desafiador. Então, por exemplo, se a gente for mensurar, nossa, 832 km, você é louco. Então, é muito longe. Mas aí que entra a questão de uma meta organizada, que como tem que ser estabelecida. Né? Então, só para um adendo, e isso para mim em 2017 era um sonho. Sim. Né? Quando eu comecei ali, dar aquela caminhadinha, falei, nossa, já pensou? Correndo aí, fechar o ano com 400K, 300K. Então, olha só o quanto você vai se desenvolvendo quando você tem uma certa organização. Né? Então, por exemplo, eu estipulei. A nível de, digamos assim, Joey, na ciência comportamental, porque quando você consegue colocar clareza na sua mente a respeito de uma meta que você está sendo estabelecida, isso te ajuda no próprio comportamento a cumprir ela. Né? Então, por exemplo, embora os adjetivos, a significância é a mesma, metas com objetivo é a mesma coisa, mas eu tenho para mim da seguinte forma. Sim. Eu faço uma subdivisão de objetivo para meta. Né? No caso daqui. Então, o grande objetivo meu do ano de 2022, nessa área da saúde, é eu fazer 832K. Né? E de forma organizada, né, eu pego esse objetivo e subdivido em metas, que eu defino como objetivo, o alvo que tem que ser alcançado para esse ano. E metas eu coloco como o passo a passo, o processo do que vai ser feito diariamente para alcançar esse grande objetivo. Né? Lembrando que você não tem todos os dias para treinar, né? Você tem outros compromissos. Sim. Então você divide em dias. Aliás, você dividiu em meses, semanas e dias. E cada dia você tem que correr uma determinada quilometragem. Isso. Então, por exemplo, hoje, diante da minha realidade, eu corro 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Então, por exemplo... Tá folgado. Tá bem folgado. Então, por exemplo, eu coloco lá. Eu preciso, para atingir 832 km... em 52 semanas do ano, eu precisaria pelo menos correr aí 16 km por semana. Né? Então, por exemplo, diante dos compromissos que eu tenho, trabalho, família, igreja, quando você sai do serviço, você tem tarefas que você tem que cumprir também, fazer ali na sua casa, um planejamento de alguma coisa, um fechamento de uma venda que sempre acaba fazendo... à noite. Então, os compromissos dentro de casa, claro, ajudando a esposa, que também é uma empreendedora. Então, a gente chega em casa, a gente já tem as tarefas que tem que ser feitas, um ajudando o outro. Então, acaba sendo bastante corrido. E aí, eu falei, bom, se eu tenho que fazer 16K durante a semana, eu preciso jogar isso. Nos dias, né? Então você eu sempre divido 16 por 3 ou 16 por 2. Sim. Né? Se eu vejo que uma semana está bastante pode falhar corrido, um dia. não pode, justamente. Então, eu coloco lá, se eu vejo que eu vou fazer 2, eu tenho que correr no mínimo nesse dia
8 km. Sim. Né? Então, 8 km terça, 8 km quinta e assim vai. Então, dessa forma, você consegue ali, por exemplo, de 830, você joga para 16 semanal, eu ia fazer uma conta de mês, mas não consegui deduzir. Semanal, e você faz um passo a passo. Então, essa semana eu preciso fazer assim, essa semana eu tenho que fazer isso. Então, eu tenho que conciliar aqui com esses 16K que obrigatoriamente eu tenho que correr. Então, o alvo alcançado, essa meta submetida a um passo a passo, que é onde que você consegue ter uma realidade de que realmente você pode ser alcançado. Né? Então, por exemplo, uma grande meta para mim, e vou ficar muito feliz se eu atingir lá em dezembro de 2022, são a conclusão dos 832 km. Né? Que aí já é ir para São Paulo e chegar quase que ali em Araraquara, na volta. Né? Ô, Vado, eu quero te propor um desafio. Não vou propor ele ao vivo porque nem eu sei se eu vou cumprir. Mas eu tô muito pensativo. Eu tomei uma atitude na minha vida. Na verdade, esse ano eu tomei um rumo muito forte na minha vida. E isso está me acontecendo muitas outras coisas profissionalmente. E uma das coisas é a questão de procurar melhor, treinar mais, né? Porque diferente de você, o meu objetivo é só caminhar. Então eu caminho quase todos os dias, 4 dias ali. Eu cheguei a conta que é uns 2,5 km ali, né? Tem um tempo que eu reflito ali e tal. Só que esse ano eu quero pegar mais firme. Eu não vou te propor aqui ao vivo, mas eu quero lançar o desafio. É um desafio para final do ano, né? Só me dá um mês aí que eu te falo. A gente pode até fazer uma live no Float e falar sobre isso. Vamos. É um desafio para mim muito pessoal, muito assim, de superação pessoal, né? De sonho. Porque eu sempre tive o sonho. Um dia eu queria fazer isso, um dia eu queria fazer isso. Aí eu falei, por que não esse ano? Quando você fala que você é meu irmão mais velho, mas você também, que eu sou seu irmão mais velho, você também é meu irmão velho. Então eu tô achando que nós é gêmeos. A gente fica... Aliás, a gente se fala quase todo dia. A Adriana e a Aline que fique na dela aí. Mas parece que não. Apesar da gente estar bem longe, a gente está muito próximo, né? Sim. Mas realmente, dá um mês aí, a gente volta a falar desse desafio. Vamos sim. Eu quero começar a fazer uma coisa para ver se eu consigo... É a questão de correr mesmo, né? É um sonho, uma pegada que eu tenho aí. Eu não vou lançar aqui porque eu não quero, como fala, não cumprir, né? Sim, isso é importante. Eu sou meio louco, lanço às vezes as coisas, mas para mim. Importante. Agora, quando eu vou lançar com outro, peraí, tem que ter mais organizado. Ô, Joey, já aproveitando essa pegada, é uma coisa que eu digo. Diante de uma dificuldade, mas também diante de você buscar uma possibilidade de cumprir um sonho que quer se realizar, materializando ele no objetivo e jogando passo a passo diante de uma meta que tem que ser cumprida. Eu falo isso, por exemplo, o que até me ajudou, e eu com certeza ajudei essa pessoa também, por exemplo, o Molina é um baita esportista. Sim. E a gente junta... Parece que tem também umas 2, 3 vidas também. Sim, a gente estabelece umas metas loucas no dia, assim, que vai embora. Então, até para quem, de repente, se sente bastante inseguro, ou até mesmo, assim, sem uma direção, é super importante você contar com alguém. Eu sempre digo isso, que inclusive hoje, com certeza ele vai estar nos vendo, eu falei isso para um amigo que foi lá na loja, né, hoje lá, e eu falei para ele, assim, você tem que entender o seguinte, que no mundo de hoje, dificilmente você consegue as coisas sozinho. E isso é para todos os parâmetros. O que você tem que ter é um discernimento com quem você pode contar para tal fim. Então, se você puder, numa meta da sua vida, seja empreendedora, seja saúde, seja espiritual, seja familiar, peça a Deus direcionamento e conte com essa pessoa. Conte com essa pessoa. Da mesma forma que você pode ser um irmão mais velho, alguém pode ser também seu irmão mais velho. Aquilo um dia que... eu sempre ouço, cara, para me lembrar, aquela abertura do Floatcast, o primeiro, quando a gente falou lá,
a definição do nome do podcast. Só que você falou tão de a frase muito tão legal, né, sobre a fluência do rio, e é basicamente aquilo. Toda vez quando eu vou falar, eu tento repetir ao que você disse ali, em palavras mesmo, né? A concordância, digamos assim. E esse comportamento de irmão mais velho é bastante interessante, porque eu fiquei pensando assim, ó, e não vou saindo fora aqui do nosso assunto. A gente nunca vai deixar de ter um irmão mais velho. Nunca vai deixar. A gente pode mudar de irmão mais velho, mas nunca vai deixar. Porque... E também, a gente também nunca pode deixar de ser irmão mais velho de alguém. Sim. Então, é a questão do rio. Vem de lá, enche aqui e manda para lá. E transborda para lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Qualquer coisa que você faça e quer alcançar um sucesso, busca do discernimento e se associe com alguém que pode te ajudar, porque é um dos pontos que eu mais olho. Eu sei que se eu tivesse feito as minhas coisas, as minhas ideias, os meus pensamentos, os meus sonhos, eu tentasse fazer tudo sozinho, eu acho que eu estaria uns 15 anos para trás. Você deu uma abertura aí. Tem um verso bíblico que é o quê? Melhor serem dois do que serem um. Porque se um cair, o outro levanta, né? Pronto, não precisa falar mais nada. E você basear isso na vida, né? Por exemplo, a Bíblia toda é formada pela constituição de família, né? Aí a gente vai em diversos aspectos ali. Sempre tinha um líder, Moisés, e tinha Arão, que era o seu irmão, né? E no casamento, a base do casamento é o quê? É um marido e a esposa, um para ajudar o outro. Principalmente quando tem filho. Meu Deus, como menina... Se eu tenho um, é difícil, imagina com 3. Não, mas agora os guri aprendendo a andar, misericórdia. Ou seja, a base de ter uma pessoa, de ser sempre conjunto, duplo, isso é para tudo. O que você falou é poderoso. Então, esse vai ser um episódio mais curto, mas como elaborar uma meta? Primeiro, tem que ter números, tem que ser palpável. O meu sonho... e tem que ser poucos. Eu aprendi isso. Poucos, porque não adianta ser uma lista de 10. Uhum. 10 itens para esse ano. Provavelmente você não vai cumprir. Não vai. Então tem que ser assim, poucos, 4, 5 itens, 3, né? No nosso caso, a gente tem uma meta espiritual, uma meta familiar. Sim. O que você quer melhorar como pessoa, lá dentro da sua família, como marido, como esposo, ter mais tempo com o filho, né? Profissional. Comenta essas duas aí, depois a gente fala do profissional, ok? Você fala de espiritual e familiar, né? Assim, existe dentro de uma meta, como elaborar uma meta. Acho que você tem que, dentro da sua meta, ela tem que ter algumas características, que é o que você falou, por exemplo, de números, né? Então ela tem que ter algumas características, alguns componentes importantíssimos para que isso seja mais assertivo, né? Isso serve para todas as áreas, né? Por exemplo, a área espiritual, né? A área espiritual, por exemplo, meta de leitura da Bíblia, Sim. Consagração, oração. Então, a gente estipula metas um pouco diferentes do que foi no passado, ou dando continuidade do que foi feito, que foi bom, e você dá uma acelerada a mais nisso. E também familiar, como ser um melhor pai, uma melhor esposa, um tempo de qualidade, uma viagem de família. Só que de todos isso daqui, a gente tem que tentar não ser ilusório. Você tem que ter alguns fundamentos na questão da meta para que isso seja de verdade cumprido. Haja uma possibilidade, né? Eu até anotei aqui, eu vou falar para você, um dos mentores meus sobre essa questão de saúde é o JJ, né? Que não sei se você já leu o livro dele 100% Presente. Não, mas quero ler. É fantástico, uma das coisas que ele fala é que sucesso é treinável, né? Sim. Então é o jargão que ele carrega desde cedo lá na área da natação, quando ele tinha lá seus 12 anos, quando começou, quando ele sonhava ser um Foi campeão brasileiro.
e, e várias coisas. Ele alcançou mais de 30 medalhas, mais de 100 campeonatos, se tornou um dos 4 melhores nadadores do mundo até. Então, ele é muito real nisso, assim. Ele uma alta performance fora do sério, então bastante coisa assim você tira de lá. Né? E essa questão de metas, ele é o rei, praticamente. Alta performance. Isso. E ele fala sobre 5 características que eu quero falar aqui de como você elaborar uma meta, como você perguntou. Né? Então, por exemplo, uma meta espiritual e familiar, primeiramente ela tem que ser específica. Né? É igual você disse lá no começo. Eu quero ganhar 1 milhão. Tá, mas como? Para quê? E o que isso tem a ver com o seu propósito? Por que 1 milhão? Qual que vai ser a ideia? Então, assim, apenas não tem nada específico. Sim. Né? Então, você tem que ter uma especificação na meta que você quer traçar. Porque isso é o quê? É clareza. Né? Por exemplo, eu quero chegar aqui com isso. Então, por exemplo, a sua meta ela tem que ser, em primeiro lugar, específica. Não tem jeito. A segunda situação, que é a questão de números, que ela tem que ser mensurável. Sim. E isso é importantíssimo, porque, por exemplo, faz você fazer uma avaliação para ver se os números que você está tendo no passo a passo está indo de encontro à sua meta proposta. Então, ela tem que ser mensurável. Você tem que saber medir o quanto que está sendo progressivo isso, positivamente ou não. Né? Porque senão você tem que reavaliar, voltar atrás. Então, uma meta que não é clara, dificilmente você vai cumprir. E diante dessa clareza, uma meta que não é mensurável, dificilmente também você vai conseguir deduzir se ela está indo para o caminho certo ou não. Sim. Então, ela tem que ter números. E uma outra característica que eu aprendi com ele é que essa meta ela tem que ser atingível. Né? Então, a gente coloca uma meta gigante diante de quando nós estamos agora, ela não vai ser atingível. Ela pode ser atingível daqui a 5 anos, quando você passar por vários processos. E aí, começando, você pode atingir, mas você coloca uma meta com relação a onde você está hoje, você sabe que é impossível atingir essa meta. Então, tudo isso você tem que deduzir também. Como que a gente fala que meta é um alvo alcançado, é um passo a passo, então ela tem que ser atingível. Então, ela tem que ser específica, tem que ser mensurável, tem que ser atingível. E mais 2 coisas que ela tem que ser relevante. Ou seja, ela tem que ser séria. Por exemplo, é igual eu falar assim, a minha meta esse ano é jogar muito FIFA 22, porque eu sou o mais ruim lá da turma e eu preciso ganhar. Cara, no que vai melhorar minha vida? O que vai agregar isso para sua vida? O que vai agregar? Então não tem nada de relevante nisso. Isso não condiz com o meu propósito de vida. Então, se essa meta está por fora, né? Então ela tem que ser séria, sim. Ela tem que ter relevância no seu propósito de vida. E a última coisa, que é o que a gente fala, se é para 2022, a gente já está dando um tempo, né? Então, para ela. Então, ela tem que ter, além de ser específica, além de ser mensurável, além de ser atingível, além de ela ser relevante, ela tem que ter um tempo para ser concluída, né? Então, diante dessas características que você precisa ter para elaborar uma meta, seja espiritual, familiar, ela tem que utilizar essas características. Né? Então, por exemplo, eu não posso falar aqui para você aqui que eu vou ler. Vou ler a Bíblia esse ano 3 vezes, mais 43 livros bíblicos como Heróis da Fé e a bibliografia de Billy Graham e não vai alcançar nunca. Então, você tem que, né, com um passo a passo, ver o que pode atingir. Ler a Bíblia durante um ano já é bastante pegado, então outras coisas mais. Então, e da família é a mesma coisa. Eu quero o oceano, fazer uma viagem para Disney, e depois eu quero ver com a minha esposa ficar 40 dias em Paris, e depois, se der tempo, eu vou lá para São Paulo. Gente, não existe. Então, está totalmente fora dessas características que a gente menciona, que valida, né? Que valida literalmente a sua elaboração aí da meta para esse ano de 2022. Né? Top demais. E uma meta que eu acho que as pessoas têm que ter é profissional. Tanto profissional como financeira. Eu sou da seguinte questão. Se você está no trabalho e esse trabalho não te desafia para um próximo ano,
Por quê? Dependendo do trabalho, você entra ali, fica 3 a 6 meses, aprende o ritmo do trabalho, e aquele trabalho não te desafia ao longo do ano, ao longo da vida. E isso você vai entrando numa roda ali sem perspectiva, né? Entrando no outro ano, já sei o que eu vou fazer. E às vezes eu fiquei 9 anos no trabalho que era a mesma coisa, né? Para mim era um lazer. E sendo empreendedor é bem diferente. Você tem um objetivo profissional. Falei para a Aline, né? O ano passado eu tinha um objetivo, né? Captação de clientes. Esse ano é resultado, né? Sim. E eu falo isso para assumir o compromisso, inclusive com os profissionais que eu atendo. Esse ano é resultado. E tem milhões de metas milhões não, algumas metas profissionais que eu quero atingir esse ano. Então, sim, isso tudo faz a gente nos mover muito profissionalmente. Então, uma dica que a gente pode deixar é: tenha uma meta profissional. O teu objetivo é o quê? É fazer uma pós-graduação, mas para quê? Você vai mudar de trabalho? Então, almeje uma oportunidade melhor, né? Crescer. O que é preciso fazer um curso, faça. Tem algo que vá mexer contigo, né? Eu falei com um profissional, dono de uma agência, e ele começou como todo mundo no marketing. Fez um curso cobrando R$150 por cliente. Aí ele fez 16 cursos no ano. Olha que profissional, olha que... E hoje ele tem uma agência, assim, e ele tem muito mais de 10 clientes. Então, assim, ele se preparou para aquilo. Sim. Então, uma meta, um objetivo que a gente deixa aqui é: tem um objetivo profissional, tem uma meta profissional muito forte na sua vida. E diante nessa meta profissional, como você disse, ela tem que ser realmente desafiadora, né? Que é o que vai te fazer deslocar de onde que você está para atingir algo dentro da profissão que você quer ali e criar aquele ânimo, aquela vontade. Então, realmente, ela tem que ser muito desafiadora. E isso move você e faz te dar um motorzinho, te acelera a chegar lá. Tem que tirar da zona de conforto. A gente já falou aqui, meta de saúde. Eu aprendi o seguinte, Vado, comecei a observar. E todo livro que eu leio é a mesma coisa. Geralmente, os profissionais que começam a ter uma alta performance, empreendedor, ele começa a cuidar mais da saúde, né? Seja na alimentação, seja praticando algum exercício. Porque eu acredito assim, que ele começa a potencializar quem ele é. Ele quer ver mais, ele quer ter mais energia. O que você me disse? Concorda? Concordo plenamente. Eu não sei te falar de forma técnica, cientificamente, mas isso mexe totalmente com o seu cérebro, né? A questão de atividade física, ela manda uma mensagem para o seu cérebro e para o seu corpo de comando, de governo, porque qualquer pensamento que a gente tem sempre isso é normal, que o cérebro manda para nós é tudo pensamento de conforto, de preguiça, sim, de menos gasto de energia possível. Então, quando você faz isso totalmente ao contrário, você está dizendo, aqui quem manda eu, então aqui é outra resistência, ele começa, esse cara aí não gosta de brincadeira não, né? Então vamos mandar componentes químicos para o corpo dele, porque o cara é superativo. Então isso automaticamente, o exercício físico te faz você ter uma produtividade bem maior em relação à sua profissão, né? Então, por isso que você elabora mais saúde também. Porque você começa a ter mais foco, mais concentração, mais energia, mais tudo. Então, eu concordo plenamente, né? Porque esses caras de sucesso, eles não deixam de lado, porque eles sabem que é um componente importantíssimo para que você tenha também um sucesso maior aí na profissão. Então, sim, é maravilhoso isso. Deixa eu te perguntar, você tem uma meta de livros para esse ano? Rapaz, Tenho, estou indo bem. Vamos ver, estamos em janeiro ainda. Eu coloquei, a Aline falou que não era para falar, mas eu também tô dentro da média aí, da meta que eu coloquei também. Mesmo acontecendo algumas coisas aí, a gente... Não, eu estou indo bem, eu tenho meta. Ano passado, eu achei que eu tinha lido mais, né? Eu achei que eu tinha chegado a 20 livros, mas não cheguei. Se não me engano, até falei para você, né? Cheguei Falou? 15 livros.
Faltou 5 para atingir. A minha média sempre foi de ler 12 livros por ano. Sim. E desde quando você, lá atrás, se eu não me engano, em 2016, uma coisa assim, não lembro, quando você começou a incentivar, Fala a sobre motivar livro, né? sobre livros. Então, no primeiro ano, eu lembro que eu tinha, quando você fez isso, se não me engano, eu li 5 livros, alguma coisa assim. E aí depois, no ano seguinte, eu falei, não, preciso ler 12 livros. Então, são acho que 2 ou 3 anos que eu tenho essa sequência Nossa, de que 12 top. livros. Né? Então, foi... Tô falando que você é meu irmão mais velho. E esse ano passado eu li 15 a mais. Eu achei que eu tinha lido mais, mas depois eu fui fazer olhar na minha lista lá no final do ano, aquele trabalho que você faz, o relatório, como que foi feito o ano, o que você fez, progrediu ou não e tal. E esse ano é um pouco mais audacioso, né? Mas eu acredito que a gente possa conseguir, sim. Uma dica, né? Eu não consigo não falar sobre isso, mas uma dica sobre leitura. Leia o que você gosta. Né? A gente não foi ensinado na escola a ler. Então, se você gosta, como que eu leio o que eu gosto? Qual o tipo de filme que você gosta? É de história? É de ação? É de ficção? É de autoajuda? É de empreendedorismo? Um objetivo que você quer? Esse ano eu quero casar, então leia livros ali sobre casamento. Quero montar uma empresa, então comece a ler, né? Eu li 3 livros do Flávio Augusto ali que me fizeram pedir as contas, né? Então, o livro... E livros, a gente criou essa cultura assim, nossa, livro é ruim. Não. Se você pegar o livro, o tipo de livro que você gosta, um dia caiu a internet em casa, eu li o livro num dia, dependendo da grossura do livro. Sim, tem livros que é horas, gente. A gente punha... Você vê, nossa meta ainda é uma meta para o brasileiro é muito grande, né? A média do brasileiro é um livro por ano. Mas se a gente tivesse um ritmo muito mais acelerado, a gente leria aí. Eu lembrei do Joel J, que ele colocou uma meta de 60 livros. Dá um por semana. É brabo, hein? 60 livros, realmente. É focado. Mas, como a gente disse, esse ano, esse podcast é justamente para incentivar você, né, e demonstrar também a importância de ser organizado e de estabelecer metas. Sim. Se você nunca fez, faça. Se fez, analisa diante desse podcast se tem essas características que foram mencionadas aqui. Se tem um sonho, meu sonho, qual for, seja material, seja uma viagem, eu quero ir para os Estados Unidos. Então, planeje, veja quanto fique, entra lá, procura a cidade, procura tudo. Eu lembro que eu fui comprar meu primeiro carro e eu planejei, fiz um cronograma de 12 meses. Com 9 meses eu comprei, então eu tinha que guardar um tanto de dinheiro ali para dar entrada, né? Então as coisas acontecem mesmo. Acontece. Uma coisa que se você não tiver nada escrito, até dificuldade de sonhar, a meta sua para 2022 é não ter meta. Então faça alguma coisa, por mais menor que seja, mas estabeleça um sonho pequeno, às vezes irrisório para as pessoas, mas super importante para você. Não deixa de trazer isso, escreve, analisa, pede ajuda, mas estabeleça metas, se organize, corre atrás que vai dar certo. Você vai ver o quanto foi maravilhoso lá no final do ano de 2022. Nossa, então, a satisfação é tremenda. Não, é maravilhoso você olhar para trás e ver que você estipulou, estabeleceu algumas coisas e elas foram cumpridas. Sim. Então, isso para você é bom. Isso para você é bom, para você acreditar mais em você, porque é o que a gente fala, se a gente acha que as pessoas, ninguém acredita em mim, mas como ninguém acredita em você, sendo que nem você acredita mesmo? Aí fica difícil, né? Então, antes das pessoas começarem a acreditar em você, você mesmo tem que acreditar. Sim. E já buscando aqui, porque às vezes a gente nem estabelece metas hoje por causa disso. Porque nós mesmos não acreditamos em nós. Por mais menor que seja, por mais atingível que seja, a gente não estabelece porque nós não acreditamos. Nós mesmos nos damos um resultado derrotado. Então não é assim. Então eu só faço alguém acreditar. Não, meu querido, você mesmo tem que acreditar em você.
Então, estabeleça sua meta, vá em busca dos resultados. E os seus resultados vão fazer que as pessoas comecem a olhar para você diferente. Sim. Então, em vez de olhar para as pessoas, para elas querem acreditar em você, não, acredita você mesmo, em você. Tenha você como seu maior parceiro. Né? E a partir disso daí, com certeza você vai ver que as pessoas vão estar perto de você, vão desfrutar dos seus resultados, e daí para frente, meu querido, é só sucesso. E só para encerrar, a Bíblia fala sobre metas? Sim, Ó, com certeza. 1 Coríntios 9, 26 e 27. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem esmurra o ar. Então não é sem objetivo, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não me envergonha, não venha a ser reprovado. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha alvo. E quando ele fala de ser reprovado, ele não fala da questão dos outros, né? Ele fala dele para com Deus, né? Sim. Esse texto aí é maravilhoso. É 1 Coríntios 9, né? E eu acabei de fazer a leitura desse livro e tem grandes aprendizados. Outro verso diz, Lucas 14, 28 a 30, diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completar? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem vão rir de você, dizendo, este homem começou a construir e nunca foi capaz de terminar. Ou seja, é a Bíblia nos dando lição. Se assenta para calcular, assim como você vai fazer uma casa, assim como qualquer objetivo na vida. E aí tem objetivo, meta, processo. Tá certo? Foi Vado, gostou? Gostei, aprendi bastante e eu tenho certeza que vai ser de uma validade muito grande para muitas pessoas, né? E comenta aí com a gente, né? Comenta aí, gente, compartilhe, deixe seu like, manda o link para alguém. Sugere novos temas, estava vindo pensando nisso. Verdade. Vai lá no direct, sugere algum tema que você gostaria que a gente falasse dentro dessa linha do Floudcast. Alguém que você conhece também, que bate com o nosso propósito, né? Para que a gente pudesse... A gente tem bastante vontade, né? É verdade. E eu tenho certeza que aos poucos as coisas vão acontecer. Vão sim. Tá certo? Muito obrigado. Tamo junto. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Ô, Rafa, esqueci de falar que ia fazer 2 episódios.